Gravando. Bem-vindos a mais um Subsonoro, o seu podcast de psicologia, ciências sociais e cultura. Meu nome é Gian e, como sempre, estou ao lado do meu querido companheiro Lucas. Fala aí como você tá, Lucas, tudo bem? E aí, pessoal, aqui é o Lucas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. Esse que vai ser um episódio expresso, praticamente uma live sem ninguém assistindo, já que a gente está gravando na quarta-feira e vai ser lançado na própria quarta-feira, dia 17 de julho. E nesse episódio a gente vai contar com a participação de um convidado, né, Gil? Sim, a gente tem um convidado artista, um escritor, um dramaturgo de um grupo de teatro. Está fazendo doutorado em letras sobre um poeta que eu nunca tinha ouvido falar, João Mostazo. Esse sou eu, não é o poeta. Sim. Pode ser o poeta também, quem sabe? Assim, né? É claro, mas não é o poeta que eu estudo, não cometeria esse. Mas fala aí um pouquinho sobre você, João. Como que você tá? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, o que quer que seja. Não, é isso que você falou. Eu sou escritor, sou dramaturgo, eu trabalho junto com um grupo de teatro chamado Teatro do Perverso, um teatro independente, um grupo de teatro independente aqui em São Paulo. Enfim, a gente é um grupo que tem 5 anos já, fez algumas peças e acho que a gente eventualmente pode passar aí para discussão sobre, enfim, o trabalho, como é que a gente faz a condução da produção de arte nesse contexto, né? Acho que é um pouco do tema que a gente vai tratar aqui, né? Sim. Eu sempre esqueço de fazer isso. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje de arte, cultura, relação o que acontece quando a gente entra em contato com a arte, assim, o que acontece que alguns chamariam de experiência estética. A gente vai tentar discutir um pouquinho essas questões e como isso se articula com o trabalho do João, assim, o que ele tenta fazer com relação ao teatro, especificamente. Isso. Eu acho que o programa vai ficar bem legal, a gente já repassou a pauta aqui, tem umas discussões da hora que vão surgir. Recadinhos, antes da gente começar? Apenas dizer que essa discussão ela vai ser lançada pelo filme Sociedade dos Poetas Mortos, que completa 30 anos no ano de 2019. Ano que também é um ano marcante, aqui o João lembrou antes da gente começar a gravar, que é o ano dos 25 anos do Tetra. Hoje, também, é o que dia se completam dos 20, hoje, dia a gente 17 tá de julho. 25 anos do Tetra. Que o João se referiu como a morte do futebol arte. A crise do futebol A arte. crise do futebol arte. Então já fica aí a nossa... Tudo a ver com a nossa discussão. Tudo a ver com a nossa discussão, como vocês vão ver. Exatamente. Vai ter uma hora na nossa discussão em que a gente vai falar um pouco sobre a arte enquanto política pública, sim, em termos das ações do Estado. Tem uma política pública que é bastante controversa e já gerou bastante discussão em relação a isso, que é a famosa Lei Rouanet. Ou, como alguns diriam, a Lei Rouanet. Lei Rouanet, para alguns. E sobre ela, também já está nas nossas referências. Tem um episódio de um programa de entrevistas da CBN, cujo título tem um título muito longo, mas é isso que é: mais investimento em cultura significa, a médio prazo, menos necessidade de investir em segurança pública. Precisava desse a médio prazo. É porque é a fala de um dos convidados. Enfim, então é um debate lá que envolve o diretor do Itaú Cultural, uma socióloga na área de cultura também, e um cara que foi o ex-secretário de cultura da cidade de São Paulo. Então tem esse debate, eles falam um pouco sobre a Lei Rouanet, então para quem se interessa sobre esse assunto, pode ir lá, que vai estar nas nossas referências, e escuta que também foi legal essa discussão. Legal. Além disso, aproveitando também o gancho, como sempre, tudo que a gente usou para produzir esse episódio, todo tipo de texto e material vai estar na postagem, para quem se interessa, pode ir lá, e também a gente encoraja vocês a irem atrás, se interessarem, porque enfim, são coisas legais também de ler, certo? Mas fora isso, eu não tenho mais nenhum recado não, vocês. Não, nunca tenho recado nenhum, assim, e não vai hoje que eu vou começar. Você, João? Não, nenhum recado. Quer mandar um abraço pra sua mãe? Foi mal educado. Um abraço, mãe. E um abraço, pai, também, né? Porque Que é isso? Pai também merece. Pai também merece, mano. Tá bom. Beleza. Então vamos lá? Vambora.
Bem, então, para começar, a gente vai falar do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que completa hoje não, completa Esse ano, né? esse ano 30 anos. É um filme bem famoso, né? Se pá, muita gente viu esse filme. Ele é um filme que trata sobre um novo professor de literatura que chega naquele colégio, que é um colégio todo estruturadinho, tudo... O filme se passa nos anos 50, né? Sim, se passa nos Sociedade anos 50. bem rígida, né? Professor de literatura, que é o famoso Robin Williams, faz esse papel. Saudoso. Chega e começa a, talvez, quebrar um pouquinho as noções que as pessoas tinham do que era a literatura, para que servia a literatura, e começa, com isso, a introduzir muitas tensões naquele ambiente escolar. Tensões que evoluem de um certo modo e que acaba desestruturando como funcionava aquele ambiente que anteriormente era eficiente e era produtivo, se fosse olhar. Mas isso não era vivido com alegria ou vivido como algo necessariamente positivo pelos participantes. Você concorda com esse resumo? Assim? Concordo. Eu acho que a questão do filme é principalmente a poesia, né? A literatura de modo geral, mas a poesia, assim, especificamente como um tipo de experiência com a linguagem, assim, particular, especial, né? Em termos de intensidade, assim. Tanto que ao longo do filme, né, os personagens eles vão descobrindo os poetas, a poesia e uma importante tradição. O filme é norte-americano, né? Uma importante tradição de poesia norte-americana. O poeta central do filme é o Walt Whitman, né? Que é o poeta mais importante ali para os alunos, tal, dentro da sala de aula. Que é um poeta do século XIX, um poeta americano do século XIX, que, enfim, tem tudo menos a ver com aquela estrutura rígida da escola, né? Um poeta, inclusive formalmente, né? Porque ele é um dos primeiros poetas a usar o verso livre. Então ele é um poeta que já na própria forma... Quebra com a ortodoxia. Exatamente, quebra com os metros fixos, os ritmos rígidos e tal da poesia tradicional, né? Um poeta, enfim, fantástico. Esse foi um belo resumo também do enredo do filme, digamos, da premissa. Claro que a gente não vai estragar o filme para as poucas pessoas, talvez, que não estão escutando e que ainda não assistiram. Aliás, fica já a primeira recomendação, que assistam. Se fosse para fazer um paralelo bem rápido, assim, é como se fosse um cursinho intensivo de alto rendimento, de elite, né? De alto desempenho, né? Porque eles são, digamos, os melhores alunos da Inglaterra que vão para essa escola que é voltada... Estados Unidos, Estados Unidos, que é voltada para esse desempenho ótimo e para se tornar, para ocuparem funções socialmente valorizadas. Eles estão ali sendo direcionados para as grandes carreiras tradicionais, né, dos bacharelados em direito, medicina, vão ser médicos, economia. engenheiros, economistas, eles vão ser... Ali a escola do filme é uma espécie de laboratório dos novos dirigentes do capitalismo global. É meio isso. Sim. O que aqueles meninos são. E aí isso é a expectativa que se tem sobre eles. Que vai estudar no Ivy League. Exatamente. Inclusive, um dos dramas do filme é a expectativa que um dos pais tem com um dos alunos, justamente em relação a isso. O aluno quer romper com isso a partir de um certo momento. É isso que eu ia falar, né? Porque no filme é importante a instituição escolar, mas, tipo, também há uma interferência muito grande dos pais e há uma rigidez muito grande moral, assim, a que eles são submetidos, né? E a qual é contraposta um dos motes do filme, que é recuperar a noção de carpe diem, né? Sim. De aproveitar a vida para além desses fins introduzida instrumentais. pelo personagem do Robin Williams, introduz na sala de aula essa noção, que é uma noção que vem da poesia barroca, né? Que quer dizer aproveite o dia, né? Colha o dia, literalmente, né, em latim. Ele passa a ensinar os alunos a viver o momento, a viver o presente, curtir as vidas deles, sem se preocupar muito com, enfim, o que eles vão ser depois. Basicamente o que o personagem de Robin Williams diz é que há mais na vida do que só essa escolha de uma carreira, esse respeito às normas e tal. O que é que há mais? A poesia, né? Essa é uma moral do filme. Sim, perfeitamente. Acho que o personagem do Robin Williams é esse contraponto a toda a estrutura que existe, inclusive com os valores que eles carregam em bandeiras, lá numa procissão no começo do filme, que tem a ver com honra, tradição e tudo mais. E Posso só fazer um comentário rápido sobre isso? Porque justamente eu acho que esse é um dos aspectos interessantes do filme. Não é o elemento de desordem que a poesia traz para aquela situação
ele já estava presente ali. Tanto que no filme, nessa cena que você falou, tem uma cena logo no início do filme que tem um ritual da escola, que tem umas bandeiras com os lemas da escola. Eu não me lembro quais são, mas é alguma coisa tipo excelência, disciplina e tal. E você já vê que existe entre os alunos uma espécie de tradição de transgressão disso. Porque eles têm lemas alternativos, né? Então, excelência, eles falam de excremento. Então, na hora que eles repetem o que o professor fala, eles já transgridem. Então, o que eu acho interessante, esse é um dado interessante, quer dizer, o elemento de transgressão não é criado pela poesia, não é que a poesia vem e inventa, aquilo já estava ali, né? Naqueles personagens já estava presente. O que a poesia faz é dar forma para essa pulsão de crise, para entrar no tema que a gente estava discutindo, para essa pulsão de emergência de uma coisa nova, né? Mas aquilo não é que ela cria isso, né? Ela mais dá forma do que de fato cria, introduz, enfim. Achei isso um dado interessante, uma sacada inteligente no filme. Sim, porque essa é justamente a ponte que a gente vai cruzar agora. Pensar... Em certo sentido, faltava aqueles alunos, a transgressão daqueles alunos, a disciplina da poesia. Olha só aqui. Que paradoxal. Faltava uma disciplina, né? Faltava uma disciplina, que era a disciplina da poesia. Uma disciplina para a transgressão. Uma disciplina para a transgressão, que é o que é exatamente essa, uma boa definição de poesia, talvez. Uma disciplina para a transgressão. Genial, cara. Pô, já ia ser legal. Umas verdades. Já dá um título de artigo, assim. Isso total. Mas do mesmo jeito que a gente pode se perguntar em relação ao filme, o que a poesia fez com aqueles alunos e com aquela instituição, de modo geral, a gente amplia essa pergunta também saindo só do âmbito do filme do Sociedade dos Poetas Mortos, para o que a poesia, de um jeito mais geral, o que a arte como um todo faz com as pessoas quando existe esse contato, certo? O João já deu uma deixa muito boa, já meio que fez uma amarração dessa relação entre a pessoa e os objetos de arte, que podem ter várias linguagens, como a gente sabe, né? Pode ser poesia, pode ser filme, pode ser música, etc. Mas que é justamente mobilizar algo que, de certo modo, já existia naquela pessoa, seja algo transgressivo ou também não, né? Para dar uma organizada nessa pergunta, a gente pensou em fazer 2 tempos aqui. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a relação com a arte no sentido de ampliar o nosso repertório, como vocês falaram antes? Arte edificante. Arte edificante. Essa ideia da arte edificante, né? Isso. O que é a arte edificante, afinal de contas, né? Com esse nome bonito. É aquela ideia de que quanto mais a gente tem contato com a arte, com as suas diferentes linguagens, com as diferentes representações e interpretações do mundo oferecidas pelos objetos artísticos, né? Então, conhecer vários autores de livros, conhecer vários pintores, assistir vários filmes diferentes, de diretores diferentes, isso vai ampliando o nosso repertório. Tem uma tradição, até mesmo dentro da psicologia, né, que tenta entender essa relação das pessoas com a arte, com as artes ficou feio, né? Com as artes e com os objetos da arte, que vai dizer que justamente a arte ela é representação feita por uma pessoa que passou por uma experiência e que pode servir para outras pessoas darem significado e darem forma às experiências que elas estão passando. E nesse sentido, os objetos artísticos eles são mais um jeito de nós conhecermos o mundo, conhecermos os nossos sentimentos, conhecermos as nossas atitudes e percepções. De certo modo, daria para dizer que é uma noção de arte em continuidade com a ciência e com o conhecimento. Isso, é como se a arte fosse mais uma forma de conhecimento. Mais uma forma algo que se acumula. Isso, e acho que a parte edificante ela tem esse ponto, né, de ser quanto mais arte, mais acúmulo, quanto mais arte, mais repertório, mais desenvolvimento pessoal. Para dar um exemplo e uma certa consequência prática disso, uma pessoa que é muito cara, né, muito importante ao campo da psicologia, embora ela não fosse psicóloga, que é a Anísia da Silveira, vocês dois já devem ter ouvido falar dela, que foi... Teve um filme dela recentemente. Teve um filme dela muito bom, recentemente. Ela foi uma ficção sobre ela, né, baseado na vida dela. Isso. Ela que foi talvez uma das pessoas mais importantes no Brasil por introduzir a arte como uma ferramenta terapêutica em hospitais psiquiátricos. Hoje em dia isso é comum e é até uma coisa tida como essencial, que o tratamento em saúde mental precisa oferecer esse tipo de ferramenta expressiva e tal. Mas na época da Anísia da Silveira isso não era utilizado
e ela introduziu o tratamento com a possibilidade de que as pessoas internadas lá elas pudessem fazer pinturas. Pintar mandalas, fazer desenhos, e a Nise tinha um trabalho que era interpretar os desenhos que os pacientes faziam. Isso é uma outra coisa que é uma questão interessante, que é o que as coisas que a gente produz artísticas dizem sobre nós. Assim, mas isso é uma discussão, vamos deixar isso para um outro episódio, porque isso é bastante complexo e polêmico até. Né? Mas de todo jeito, a Nise da Silveira apresenta essa ferramenta e nota-se que isso diminui a quantidade de reincidências, de internação, diminui a quantidade de medicação que as pessoas utilizavam. Quer dizer, a possibilidade de se expressar por meio da arte para essas pessoas, ela tinha um efeito de elaboração e de amadurecimento. Assim, isso foi claramente visto. Então, por isso, fica bastante claro que a arte ela entra na nossa vida desse jeito também. Assim, tanto para produzir, quanto também para entrar em contato com objetos já produzidos. Falei muito, né? Sim. Não falou muito, mas eu sim foi de concordar com o que você falou. Assim. Em oposição a isso tudo que estaria dentro desse termo guarda-chuva, que a gente pensou como arte edificante, a gente pensou também numa outra função da arte, ou melhor, uma outra disfunção da arte, que seria a arte como crise, a arte como produtora de crises. Sobre a questão da arte edificante, esse eu acho que é um dos mal entendidos assim, mais comuns assim, em relação à arte, arte e cultura. Assim, a ideia de que a arte faz você uma pessoa melhor. Assim, né? Existe um pouco esse acordo meio subentendido assim, pelas pessoas de que fazer arte é bom porque você se torna uma pessoa mais inteligente, você se torna, quando você entra em contato com a cultura, com a arte. Tudo isso é verdade, é evidente que existe algo como um capital cultural, isso é uma coisa que existe. E o acúmulo do capital cultural, inclusive, na nossa sociedade, tem uma relação, inclusive, com o poder. Agrega valor. Agrega valor, um certo tipo de poder e tal, enfim, isso tudo é verdade. O que eu acho que essa noção perde de vista, assim, que é uma noção um pouco progressista, né, um pouco assim, como vocês até falaram, Lucas, você falou sobre a arte como um tipo de conhecimento, uma forma de conhecimento, né? Quer dizer, mas é uma noção também que tenta fazer uma apologia da arte. A arte como algo... Da arte como uma coisa boa, digamos assim. A arte vender o produto que é a arte. A arte como uma coisa... E, em geral, aí isso tem muito a ver com a necessidade de... Eu acho que a gente não precisa entrar nesse momento agora, nessa discussão, não sei vocês que sabem, mas sobre a justificativa das... subsídios à cultura, enfim, tudo essa justificativa, essa demanda por democratização da cultura, vamos dizer assim, ela tem muitas vezes um pano de fundo pressuposto que é de que a cultura edifica, que a arte edifica. Muito bom, assim, eu acho que isso tem a sua razão de ser, é evidente, mas é uma noção que ignora o que eu acho que é o elemento mais importante da arte, que é a dimensão negativa da arte, não a sua dimensão positiva. Negativa não no sentido de juízo de valor, né? Negativa no sentido técnico, assim, digamos. Que ela põe em questão. Daquilo que ela põe em questão, aquilo que ela tira, a arte como uma espécie de produtora de fratura, e não como uma espécie de produtora de sentido. Entende? O elemento destrutivo. O elemento destrutivo, o Walter Benjamin tem um texto chamado Caráter Destrutivo, que tem muito a ver com isso, não num sentido assim, pejorativo, num sentido justamente de que esse que é o elemento interessante de uma obra de arte. Né? É a possibilidade de que o encontro tem a ver com o que você estava falando antes, Lucas, da relação, digamos, do espectador com a obra. Né? O encontro do sujeito com a obra, ele é um encontro traumático, sempre. Ele é um encontro que, isso tem a ver com o filme também, que a gente estava falando, quer dizer, ele é um encontro que desregula as coisas, né? A verdadeira obra de arte, se é que faz algum sentido falar em verdadeira obra de arte, isso é uma discussão meio antiquada, mas enfim, a obra de arte, ela desregula. Ela desregula os parâmetros, os afetos, as noções, as perspectivas. Imagina a primeira pessoa que viu um quadro do Picasso, estava acostumada com uma noção de perspectiva que vinha do Renascimento, e aí vem o cubismo, e antes do cubismo, o impressionismo, enfim, já era um movimento, mas vem aquilo que é uma reorientação total da maneira como a gente vê, da nossa visão, dos nossos parâmetros do que é visível.
Então a arte, ela tem esse poder, e eu acho que esse que é o elemento mais interessante da arte, é a possibilidade de produtora de crises e de desregulações no sujeito que depois do encontro da obra de arte vai se reconstruir diferente. Então a arte tem uma dimensão violenta, a arte tem uma dimensão violenta nesse sentido, ela desregula o sujeito para que ele depois se reconstrua de uma outra maneira. Esse jeito de enxergar a relação entre as pessoas e a arte mostra que a arte tem um potencial, para não dizer um poder grande também de... Tirar o nosso chão. Tirar o nosso chão, mas não gratuitamente, mas para produzir transformações. Sim, não à toa aquilo que seria o contraponto da arte na cultura, que é o entretenimento, para dizer assim, para colocar nesses termos, ele justamente o entretenimento, a cultura de entretenimento, ela procura. É claro que a arte pode ser entretenimento também, essa oposição não é uma oposição absoluta, mas assim, para ficar didático, para ficar mais simples, o que a cultura de entretenimento faz é justamente tentar eliminar essa experiência. Então é tentar fazer uma experiência que ela seja... Você pode ler um romance best-seller desses aí que tem por aí, você pode até se emocionar, você pode até chorar, você pode até ter experiências emocionais intensas, mas no fim das contas, ele, em geral, está construído para que nada mude. Para que você atravesse uma experiência e no final você seja a mesma pessoa que você era antes. Um filmão, blockbuster de Hollywood é a mesma coisa. Você entra no cinema, você nem lembra o filme que você viu. Porque ele só acontece ali naquele momento e depois... Então, eu acho que o que diferencia, uma coisa que a gente poderia sugerir como diferença entre esse entretenimento cultural de mercado e arte é justamente essa dimensão negativa. E você, Jean? O que você pensa disso? Não, eu concordo. O que eu achei interessante é que essa dimensão negativa ela tá aliada a uma ideia de que a gente é capaz de se reconstruir. Eu acho que isso é interessante. Uma certa plasticidade do sujeito. O humano tem que ser moldado. Assim. Nós não somos objetos passivos a serem moldados e nem definitivos e acabados. Né? E eu acho que esse papel disruptivo da arte ele está aliado a uma certa produção ou uma certa promoção da liberdade. Porque a partir do momento que a gente se reconstrói, isso é um momento de mais autonomia do que o momento que a gente já está construído e que a gente já está submetido a um histórico de identidade cristalizada. Assim. É isso que... Então, acho que a arte, ela tem... Nessa noção de arte, ela está aliada ao aumento da liberdade dos indivíduos. Sim, perfeito. Mas que é justamente pela... Não tem nada a ver com ser edificante ou tornar você melhor ou tornar você mais qualquer coisa. Pelo contrário, é pelo menos. É porque torna você menos alguma coisa, é porque a arte torna você, de uma certa maneira, menos quem você é. Sim, e daí você pode ser diferente. E você pode ser outra coisa depois. Essa é um pouco a sacada do... Eu acho que tem duas coisas aí bem interessantes com essas ideias. A primeira é que a gente consegue entender, então, como não é coincidência que todo tipo de regime autoritário e totalitário sempre perseguiu a arte, seja justificado à esquerda ou à direita. A gente tem os exemplos históricos são infinitos disso. E, na verdade, essa perseguição ela só mostra como existe, de fato, um potencial muito grande para que o contato com as diferentes obras de arte produza essa... desconforto, essa desordem, inconformidade, também. desordem. Não há autonomia maior de um sujeito que diante de uma obra de arte, como você estava falando. Então, um regime que tenta controlar as pessoas vai precisar eliminar essa experiência também. Ou então vai tentar diminuir ao máximo a chance que as pessoas possam ter de serem tiradas desse lugar. Por que eu digo a chance? Porque, ao mesmo tempo que existe esse potencial... Nem todo mundo que olha o quadro do Picasso tem uma crise existencial. Nem todo mundo que assiste a Sociedade dos Poetas Mortos tem uma crise existencial. Pode passar batido. Isso, exato. Mas a questão que a gente pode entrar aqui, é claro que foi uma brincadeira e tal, mas tem uma pergunta que é séria, que é assim, bom, se isso não acontece com todo mundo, então por que acontece com alguns e por que acontece com outros? E o que torna mais possível essa experiência? O que vocês acham dessa pergunta? Não, eu acho que tem a ver com uma coisa que você estava falando antes, que a gente tocou antes, que é aí eu acho que tem a ver com o capital cultural. Aí essa é uma questão, inclusive, uma questão política, uma questão de classe, uma questão, enfim.
O contato desde criança com a experiência da cultura, com a experiência da arte, torna o sujeito acostumado a isso e disponível para isso. Mais do que acostumado, disponível. Porque se você estiver acostumado, aí morreu, né? Você tem que estar sempre meio desacostumado. Mas disponível, aberto a essa experiência de desconfiguração e reconfiguração de si. Tem até uma outra discussão interessante, que é assim, a gente fala muito sobre o sujeito diante da obra de arte e a gente falou aqui da pessoa diante de uma tela do Picasso, ou qualquer coisa, o aluno da escola diante de um poema do Walt Whitman, o que quer que seja. O Walt Whitman, desculpa te interromper, não tem raciocínio, mas que também recebe muitas referências em Breaking Bad. O Walt Whitman? Sim, é? Inclusive fica aí a dica depois. Procurem referências de Walt Whitman em Breaking Bad. Não, são explícitos, mas vai lá. Que legal, não sabia. O Harold Bloom, que é um dos maiores críticos norte-americanos, diz que o Whitman é o Homero americano. Ele está para os Estados Unidos, assim como Homero está para a Grécia e Dante está para a Itália. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Enfim, então tem essa questão, né? O sujeito diante da obra de arte. E a gente, em geral, tende a ver isso como eu vejo a tela, né? Eu leio o poema. Mas tem uma sugestão interessante, se eu não me engano, está no Hegel, mas talvez esteja também em outros lugares antes, depois, enfim, eu não sei exatamente. É uma ideia legal. É uma ideia legal, eu não me lembro de onde as coisas vêm. Que remonta ao mito de Argos, a criatura mitológica de Argos, que é uma criatura mitológica, não sei se vocês conhecem, da Grécia Antiga. Ele era um ser com 100 olhos, uma centena de olhos, né? Muitos olhos. Eu achava que era um ser sem olhos. Então, exatamente. Não, com uma centena de olhos, com vários olhos, com 100 olhos. 99 mais um. 99 mais um olhos. E, inclusive, diz o mito que ele era um ser que era capaz de dormir sempre com alguns olhos abertos e outros fechados. Então, ele estava sempre vendo tudo. Alguns autores sugerem que a arte é exatamente isso, quer dizer, ela é uma espécie de Argos, que todos os elementos da obra devem ser pensados como um olho que te olha o tempo inteiro. Uhum. Então, mais do que você olhar a obra, você é olhado pela obra. O olhar, ele sai da obra e vem até você. Então, a experiência diante da obra de arte não é tanto olhar, ou ver, ou ler, é ser lido, é ser visto, é ser escutado, e talvez nem todo mundo seja disponível a isso. Uhum. Talvez nem todo mundo seja disponível a essa experiência de ser visto. Isso envolve uma vulnerabilidade. Envolve uma vulnerabilidade, envolve uma disponibilidade para estar vulnerável. Envolve uma abertura para ser afetado por aquilo, né? Para ser afetado, exatamente. Então vocês diriam que essa disponibilidade para ser afetado, essa disponibilidade para sair de si mesmo pelo contato com a arte, ela está aumentando ou diminuindo hoje em dia? Então, eu acho que diminuindo, porque aí entra um pouco na ideia da arte como acontecimento, né? Na medida que a arte é essa possibilidade dessa experiência disruptiva, é o que a gente poderia chamar, seguindo um autor, por exemplo, como Alain Badiou, que é um filósofo francês, de um acontecimento. E cada vez mais no nosso mundo contemporâneo, o acontecimento ele está sendo negligenciado e a disponibilidade para o acontecimento está diminuindo. Isso não é só a arte. Eu acho que a arte sofre um processo que é um processo social, político, mais genérico, que tem a ver com uma mudança na nossa sensibilidade mesmo. Exatamente, e com um encobrimento da possibilidade do acontecimento. Então isso é visível na política, isso é visível na arte, isso é visível inclusive no amor. E aí tem a ver um pouco até com o livro que eu... Posso dar dica cultural agora? Não. Então depois eu dou... Fica surpresa, né, surpresa, dica cultural sobre por que as pessoas não estão amando. Você vai descobrir. Porque ele/ela não te respondeu no Tinder. Você vai descobrir por que está tão difícil de encontrar o amor. Tem a ver com isso. A dificuldade da experiência artística, a experiência amorosa e a experiência artística são parecidas nesse sentido, porque elas são acontecimentos disruptivos, né? Você se apaixona por uma pessoa, sua vida acaba. Você fica obsessivo, você se orienta só para aquela pessoa. Quer dizer, apaixonar-se é uma experiência também negativa. Que atrapalha. Nesse sentido, atrapalha. Que te transforma numa outra pessoa, enfim. Então, tem a ver com isso, tem a ver com a nossa... forma de viver. Com alguns autores chamam da nossa compulsão pela positividade. A gente é uma sociedade que todo mundo tem que ser saudável, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser...
Então e a arte não tem nada a ver com isso. A arte Sim. não tem nada a ver com ser saudável, ser feliz. Eu diria que a arte ela entra em conflito com o princípio da eficiência. Exatamente. A gente tem que estar cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo. Tudo na nossa vida é estruturado de forma que a gente não pare de funcionar. Sim. E a arte, ela desliga a gente, pelo menos. Ela não produz resultado, né, a arte. Uhum. A arte não é uma coisa que produz resultado. Ela não produz nada. Ela produz uma experiência, mas é uma experiência que não é quantificável. Então a arte é uma coisa que está totalmente fora dessa dinâmica das quantificações, do valor, do acúmulo, enfim, da edificação. É uma coisa que não tem nada a ver com isso. Ela é justamente a fratura nisso tudo. Né? Uhum. Acho que na conversa que a gente fez há uns dias atrás, você citou o Paulo Leminski, né? O Paulo Leminski tinha uma frase boa, né? Que ele falava que a arte é... Ele dizia que a poesia, né? Ele era um poeta, ele falava da poesia. Ele falava que a poesia era um inutensílio, que ela tinha tanta utilidade... ela tinha tanta utilidade quanto um gol do Zico ou um orgasmo. Que utilidade pode ter um gol de falta bonito, que seria nenhum. Não tem tô no jogo 1-0. Ganha o campeonato, mas assim, isso é a consequência. Mas o momento da beleza de um gol de falta, para não falar do momento da beleza de um orgasmo, no exemplo dele, a poesia, a arte, ela é um pouco dessa ordem de coisas. Quer dizer, de uma ordem de coisas que não produzem produtos, não produzem resultados. Né? Não tem um porquê. Dizia o Paulo Leminski, pra quê, porquê? Certo. Pra quê, por quê? E, então vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência pessoal tentando produzir orgasmo Muito bom. Porque você... Gols de falta. Você trabalha como dramaturgo, certo? Pois é. Como que você concebe o que você tenta fazer no teatro? Assim, como que você tenta produzir isso? Ou como que o seu grupo Sim. Justamente. experimentou isso? A gente parte de toda essa discussão, ela tem a ver com como a gente pensa, como a gente trabalha na companhia. A gente procura fazer um teatro que não ofereça respostas. Acho que é um pouco essa a formulação assim, mais sintética possível. A gente procura fazer um teatro que a experiência do público, quando ela acontece, porque também tem isso, né? Às vezes não acontece. Você estava falando, você faz teatro, você tem 30 pessoas no público, tem vezes que para 20 não acontece. E o público é isso, assim, o público, fazer teatro é uma experiência cotidiana de contato com esse animal estranho que é o público. Cada dia é diferente e às vezes não rola. Vocês percebem quando não acontece? Você percebe. Às vezes pode ser por uma questão da própria peça, uma coisa que não dá certo, é claro, a responsabilidade é de quem está promovendo o espetáculo. Não que entre aspas, a culpa seja do público. Mas existe no teatro, porque ele é uma coisa que depende da presença física, não existe teatro sem o encontro do público com a cena. As pessoas têm que sair de casa, elas precisam têm que sair de entrar casa. Eu tinha uma professora que falava, é um encontro cívico, é um combinado cívico. Você não pode só gravar o teatro e mostrar os Você não pode pausar e fazer xixi. Você tem que sair de casa, entrar num táxi, num ônibus ou num carro ou no metrô e comprar um ingresso, entrar no teatro e eu garanto que eu estarei lá para fazer a peça, você garante que você estará lá para assistir. Esse é o combinado do teatro. E isso gera todo tipo de possibilidade. Inclusive, em alguns dias, essa química acontece mais do que em outros. Tem dia que a plateia ri, tem dia que a plateia chora com a mesma peça. A gente já teve essa experiência, assim. Deve apresentar a mesma peça, no sábado a plateia gargalha, no domingo a plateia fica em choque. Interessante. Então, isso acontece. Isso deve acontecer com todo mundo que faz teatro, eu imagino, uma experiência que você encontra. Mas, enfim, o que a gente procura fazer é um teatro que não ofereça respostas. Então, a gente procura fazer um teatro que faça perguntas, que levante questões, que levante questionamentos. Então, a gente, por mais que faça um teatro que a gente considere um teatro que é um teatro político, num certo sentido, porque ele tem a ver com esse encontro, tem a ver com essa promoção dessa experiência disruptiva, e eu acho que isso tem uma dimensão política, ele nunca vai ser um teatro de bandeira, por exemplo. Vai ser um teatro de pauta definida, de bandeira, dizendo qual que é o caminho, qual que é o que as pessoas têm que achar de determinados assuntos. Pelo contrário, o que a gente tenta fazer é bagunçar os assuntos que a gente acha mexe. que sabe. A gente tenta partir do pressuposto de que ninguém sabe nada sobre nada, e a gente bagunça esse não saber e as pessoas saem sabendo menos ainda. Mas esperamos que nisso tudo alguma coisa aconteça. É um pouco essa a ideia, assim.
Porque o seu lugar no grupo, uma das coisas que você faz é escrever os textos das peças. Eu sou dramaturgo do grupo. Fique claro para quem está escutando. Exatamente, eu sou dramaturgo da companhia. Enfim, produzo as peças, enfim, faço várias funções ali, mas principalmente eu sou dramaturgo da companhia. Então eu escrevo os textos das peças, os textos que são encenados. E na hora que eu estou escrevendo, eu não me preocupo em saber para onde que a história está indo, por exemplo. Então essa é uma coisa, não é uma questão de... Não é nem uma questão assim de eu sou contra fazer um texto que você entenda a historinha. Pelo contrário, eu adoraria fazer. Mas da maneira como, pelo menos até agora, isso tem funcionado para mim, é mais produtivo, para usar uma palavra complexa, deixar a coisa rolar. Então, você vai ver uma peça nossa, você talvez não entenda exatamente o que está acontecendo na historinha, né? Com os personagens, de onde que eles estão indo, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo. E por que eles estão fazendo aquelas coisas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você entenda a maneira como eles estão fazendo, a maneira como eles estão lidando com aqueles assuntos. Então eu sempre foquei muito mais nisso. Então, enfim, essa é uma espécie de sintoma, né, da forma do texto disso tudo, né? Como aquela concepção do que a arte aparece na hora que exatamente, no texto. Aparece no texto porque não é uma das primeiras preocupações... Nunca foi uma das primeiras preocupações minhas a produção de sentido. Sim, isso é interessante porque é realmente articulado com essa concepção de arte como algo disruptivo, porque ela não precisa ser mediada pela razão, assim, não precisa passar pelo entendimento racional. Não, ela é muito mais intuitiva. O que não quer dizer que ela não seja rigorosa, que é uma outra questão, quer dizer, não quer dizer que é qualquer coisa. Eu acho que existe uma relação muito interessante entre essas duas coisas, quer dizer, é preciso um rigor muito grande, é preciso uma artesania, né? E essa é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo, assim, você vai montando isso, né? Você vai fazendo isso um tanto quanto deliberadamente. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas tem um pouco as duas coisas, assim, é um olho aberto e um olho fechado o tempo inteiro. Eu lembrei de um episódio dos Simpsons, em que o Homer tenta construir uma grelha, e daí ele fica... Uma grelha? Eu ia falar grill, daí grelha. Uma grelha. Uma grelha é um anglicismo. Ele tenta fazer uma grelha de churrasco, e daí ele não consegue nem entender o manual, assim, começa, tipo... E daí ele fica muito puto uma hora e começa a destruir tudo e deformar tudo, assim, e daí fica uma coisa deformada de metal lá. Daí a moça passa na frente e acha que ele é um artista e começa a expor aquilo em museus, como arte moderna, tipo... Que é uma crítica que se faz também muito, né? A arte contemporânea. Qualquer coisa, você vai lá, destrói uma grelha e vira arte contemporânea. Né? Tipo... A gente já chegou no ponto do quadro em branco, né? Exato. Já chegamos. Branco sobre branco. Sim, branco sobre branco. Exato. Enfim, nem é o que eu mais gosto. Eu gosto de uma coisa até um pouco mais construída, assim, né? Isso tudo que eu estou dizendo com relação ao teatro que a gente tenta fazer é isso. Ele é muito construído. Sim. Ele é muito teatral, ele é farsesco, ele tem trabalho de ator, ele tem máscara, ele tem peruca. Quer dizer, ele é tudo... Não é o deixar acontecer... Sim. O deixar acontecer está em outro lugar. Eu falei desse episódio mais como um exemplo negativo. Assim, não, total, não eu é. Acho que isso, assim, porque... Eu acho que isso acontece. E pode ser que seja, às vezes você vai lá e bota um mictório no museu e vira uma obra, né? Mas aquilo... O problema é que você só pode fazer isso uma vez. Se você fizer 2 vezes, acabou, cara. Que daí você vira ladrão, você não é mais artista, né? Sei lá. É o tipo de gesto que só funciona uma vez. Eu gosto de acreditar que às vezes é uma coisa sem querer, que alguém foi lá e fez uma puta interpretação e pronto. Sabe? É que eu acho que, enfim, pra gente também não perder tanto tempo nisso, é que eu acho que tem uma diferença entre ser intencional e ser rigoroso, né? Às vezes você faz coisas que são rigorosas sem ter plena consciência, plena intenção daquilo que você está fazendo, né? Eu acho que também o campo da arte, principalmente, abre muito espaço para isso, né? Sim. Então, às vezes, eu imagino que nos processos, por exemplo, do grupo de teatro, tudo que saia lá não tenha sido absolutamente pensado para sair. Mas uma vez que saiu, vocês olham e falam, isso ficou legal. Aí vai lá e fica, sabe? É um pouco assim, existe um jogo duplo nesse sentido, né? Existe a coisa surgir espontaneamente e as melhores coisas surgem espontaneamente. Mas existe também eu gosto de pensar que é como se você tivesse tipo um dia e uma noite, assim, sabe? De noite você surge espontaneamente, de dia você organiza. Essas duas fases, elas são fundamentais, assim, eu acho. Não adianta você só fazer de noite, só fazer à noite, o escuro, qualquer coisa, porque senão é qualquer coisa. E se você faz só a coisa racional,
vira outra coisa, né? Não vira um maquinário. Assim. Não vai ser necessariamente uma obra de arte. Ou pode até ser, sei lá, não sei o que eu tô falando. Não, mas pra coisa surgir espontaneamente, precisa de um trabalho muito rigoroso de bastidores. Exato, eu acho que precisa de um trabalho prévio muito rigoroso para dar condições para que surja a coisa. Sim. Você não sabe quando vai surgir, mas você sabe que precisa de... Tem muito esforço por trás disso. Eu acho, criar condições para o surgimento do espontâneo é difícil. É preciso criar condição para isso. E essa criação dessas condições para que surja o acidente que é o trabalho mais difícil. Assim. E esse é um trabalho do grupo inteiro, né? Sim. Absolutamente. Aí, vai fazer peça, fica quase um ano em processo. Uma coisa que leva tempo. Assim. E quais as consequências desse nosso modo de estar concebendo a arte que a gente está discutindo aqui na hora de pensar em políticas públicas de cultura, na hora de pensar no qual que é o papel do Estado e da sociedade organizada na promoção de cultura mesmo, assim. O que se tenta fazer, assim? O que é possível fazer para tentar fazer com que esse tipo de oportunidade, de elemento disruptivo fique mais frequente, assim, ou seja, fortalecido? A gente falou muito da experiência estética, quase de um ponto de vista mais individual, né? Disso que a gente falou um pouco da arte edificante, depois a gente falou um pouco da arte como crise, mas a gente estava falando sempre da relação de uma pessoa com o objeto de arte, né? Mas existe uma dimensão disso tudo que é a que o Jean falou, a dimensão mais social, de planejamento, uma coisa mais ampla que envolve um contingente muito maior de pessoas e de recursos, né? Tudo isso para garantir a cultura que é um direito, como outros tantos, como saúde, educação e tal. Tem uma série de desafios na hora de pensar como isso é feito. Um desses desafios é pensar como que a cultura, o campo da cultura, vamos dizer assim de um jeito bem geral, ele vai se relacionar com o resto do poder instituído, com o resto do poder público e por aí vai. Isso é interessante. Tem um histórico no Brasil, né? De que a gente teve, durante a ditadura militar, teve esse momento da arte tutelada pelo Estado, né? Da cultura como algo que tem uma cultura oficial a ser promovida pelo Estado e que é a cultura certa. A censura, né? E tinha a censura articulada com isso. A partir do momento da redemocratização, passou-se a demonizar tudo que tinha a ver com o papel ativo do Estado na produção da arte e começou-se a ter uma noção de que quem deve promover a arte seria a iniciativa privada. Assim. E isso se articula com a principal lei, que até hoje é discutida, que é a Lei Rouanet. É uma lei que envolve uma desoneração, ela envolve você dar para diferentes instituições financeiras a possibilidade de pagar menos impostos, e em vez de esse dinheiro que seria usado para pagar impostos, vai ser usado para investir em algum projeto cultural. Em algum projeto cultural. A escolha própria do ente privado, assim, da instituição. Isso. Depois do projeto cultural ser aprovado por uma comissão que envolve tanto agentes do Estado quanto agentes da sociedade civil, aí as pessoas vão lá e buscam financiamento com as empresas que são contempladas pela Lei Rouanet. Então, por mais que essa Lei Rouanet tenha surgido nesse contexto de demonização de tudo que vem do Estado, ela ainda envolve o investimento de recursos públicos em projetos culturais, só que esse investimento de recursos públicos passa a ser gerido de acordo com as intenções do Bradesco, do Santander, do que for, assim. Ela sofreu muitas críticas durante a década de 90 e durante a década de 2000, em que começou-se a resgatar uma noção de que o Estado também tem algo a se fazer, tem um papel mais ativo com a arte, que não é tutelar a arte, que não é produzir arte, mas é proteger a diversidade cultural pela qual se pode produzir arte. Isso, tem um fato rapidinho bem interessante sobre isso, que é que o Conselho Nacional de Cultura e em seguida o Plano de Ação Cultural, que foram, digamos, dois momentos em que a cultura se organizou como área oficial do governo brasileiro, se deram justamente nesses momentos em que a ditadura militar ela vigorava e, obviamente,
a liberdade cultural era muito menor. Então, por mais que isso fosse uma política de Estado e com recursos destinados a isso, ela visava muito mais a criação e reprodução daquela imagem do Brasil nacional, a imagem do Brasil que interessava ao poder daquele momento. Sobre isso, fica já de autoindicação aqui, o episódio em que a gente discutiu sobre música brasileira e identidade nacional. Então a gente falou um pouco sobre esses dois elementos, como isso apareceu em alguns momentos da música brasileira, e a identidade nacional é um dos motes que fez aparecer uma instituição pública de fomento à cultura no Brasil, embora ela não fosse a favor da liberdade, né? Mas a favor dessa imagem de nação. Bem, a gente caiu nessa falsa dicotomia, né, entre, no nosso histórico de políticas culturais, entre uma tutela do Estado, mas que envolve pelo menos uma política ativa com relação à arte, e uma completa ausência do Estado, ou melhor, uma ausência da possibilidade de interferência da sociedade organizada na produção da arte, né? Uma delegação da arte para uma iniciativa privada com uma mentalidade mercadológica. E por mais que a evolução da discussão tenha sido boa durante a década de 2000, a gente tem, articulado com a crise econômica e tudo mais, tem visto uma diminuição cada vez maior dos recursos para a cultura e recaindo nesse polo da ausência do Estado. Né? Eu acho que isso é um problema onde está, assim, atualmente agora. Qual é o estado da arte? Onde a gente chegou, assim, né, como política cultural. A Lei Rouanet, ela foi pego meio para espantalho, né, nessa história toda. Ela é que tem, você pode discutir a política, mas normalmente o que se diz sobre a Lei Rouanet hoje em dia não tem a ver com uma discussão séria sobre a política, tem a ver com... Ela é um espantalho do financiamento de vagabundo. Ela virou meio isso, assim. O que é uma coisa absolutamente alucinada, porque se você for ver quem é que são os beneficiários da Lei Rouanet... São instituições, muitas vezes são as instituições e são, enfim... Tem muitos projetos bons e tem muitos projetos ruins, como qualquer lei de incentivo. Você pode discutir essa questão da isenção do imposto, se isso é de fato uma maneira interessante de você fomentar a cultura e tal. O problema é que essa discussão da Lei Rouanet, hoje em dia, ela não tem como horizonte a melhor maneira de fomentar a cultura, né? Ela tem como horizonte a destruição do fomento à cultura. Esse que é o horizonte de quem pega a Lei Rouanet para espantalho, é esse. E aí, isso aí está atravessado por uma série de desinformações, de preconceitos, de... O que me parece que a Lei Rouanet ela é criticada pelos motivos errados. Ela é criticada pelos motivos errados. Eu acho que isso é bem colocado, assim. Eu acho que sim. Ela é criticada como um espantalho de todo o fomento à cultura, né? Agora, para falar sobre isso que você falou, que eu acho interessante, dessa chantagem entre tutela do Estado, por um lado... E tutela do mercado e tutela do mercado por outro, exatamente. Com tutela você não faz arte, você não faz cultura, enfim, não existe arte e cultura tutelada, né? A arte e cultura tem que ser livres para os produtores, os artistas fazerem o que eles quiserem. Desculpa te interromper, mas a gente estava brincando no outro dia na sua casa, né, João, que o melhor jeito de ser livre é tomar prejuízo, né? Então, o prejuízo é uma liberdade imensa. Né? O prejuízo é... Eu, enfim, fazendo teatro independente, sei bem disso, assim. Quando você aceita... Mas isso existe toda uma ética interessante. Quando você aceita o prejuízo... Um mundo de possibilidades se abre. Sim. Você pode fazer tudo com prejuízo. Contanto que você entre em dívidas, pode fazer qualquer coisa. Desculpa aí. O problema começa se você quer sair da dívida. Se você não liga pra isso, se você quer continuar na dívida, tá ótimo. É um problema, evidentemente. Então o problema é querer sair da dívida. Exato. Você tem que aceitar a dívida. Aceitar a dívida, aceitar o prejuízo. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que a solução para isso, assim, me parece um pouco clara, assim, você precisa, em muitos países isso é feito, assim, isso não é uma invenção da roda nem nada. Isso é feito em muitos países e com resultados assim muito para as políticas de cultura muito fortes. Você precisa criar condições, vale um pouco para o que a gente estava falando antes. Você precisa criar condições para a arte, para a cultura acontecerem. De modo geral, eu acho que o papel do Estado é esse, sempre, em qualquer área, criar condições. Você cria condições para as coisas, para a sociedade fazer aquilo que ela, para desenvolver as suas potências e o que ela tem de melhor. Então, eu acho que para fazer cultura precisa de dinheiro, isso é um fato. Não se faz cultura de graça. Quem trabalha com cultura
sabe disso e são profissionais, são pessoas que precisam de dinheiro para viver, pagam aluguel, pagam a escola dos filhos, quer dizer, é uma profissão. Artista é uma profissão. Você é ator, cenógrafo, iluminador, músico, precisa fazer teatro, as pessoas são profissionais, elas estão trabalhando, demanda muito trabalho. Então precisa de dinheiro, não só teatro, cinema, qualquer coisa precisa de dinheiro para acontecer, como qualquer coisa. A melhor política pública seria o Estado dar o dinheiro para a gente fazer o que a gente quisesse. Eu acho que essa seria a melhor política pública, assim. É uma caricatura, mas é o que acontece em muitos lugares. Quer dizer, você fomenta uma instituição, por exemplo, como um teatro municipal, você fomenta uma companhia de teatro municipal, você põe dinheiro lá, dá recurso e a companhia produz as obras que ela tem autonomia. Mas eu acho que é papel do Estado. Eu não acredito em deixar no mercado nem nada, não. Eu acho que isso eu concordo com isso. Eu acho que tem um jeito de ver isso que sintetiza bem essa ideia, que é que o Estado ele não é o produtor de cultura. Senão a cultura fica à mercê de quem ocupa os lugares de poder. O Estado ele dá as condições, democratiza a produção, mas não só a produção, né? A distribuição e o consumo também de cultura. O que a gente estava falando antes é que para química rolar, precisa também de um público que esteja disposto e esteja disponível para ser afetado, para viver a experiência estética lá e a crise que o contato com a arte envolve. Isso tudo é também parte da formação, né? Você mencionou isso, que, em geral, quem tem desde cedo contato com objetos culturais, objetos artísticos e tal, já está um pouco mais desacostumado com ou então já está mais disposto a viver essa experiência. Assim. Então isso é uma dimensão da cultura também. Veja que incentivar a produção de cultura e o consumo, que consumo cai num outro termo, mas a fruição de cultura... A dificuldade é que você sempre cai em termos de mercado. Porque a cultura é um mercado. Sim. Isso é incontornável. Mas incentivar a cultura envolve políticas intersetoriais. Não é na Secretaria de Cultura do município de São Paulo que a gente vai fazer tudo o que é necessário fazer. Não é com o Ministério da Cultura que vai ser feito tudo. Ela envolve uma diretriz global do governo, que envolve também educação, envolve saúde, envolve assistência social. Sim, ela tem que estar dentro de um projeto. A criação de condições ela depende de muito mais do que só você investir em cultura. Exato. Como se fosse simples, assim, claro. Né? Mas a questão também é que as condições materiais para que ocorra isso, elas precisam existir e são as condições que tendem a ser mais negligenciadas, assim, em termos de... Atualmente, assim, nesse etapa que a gente está agora. Assim. Além disso, né, eu acrescento que também tem uma outra coisa que é fundamental, que é que cultura e democracia caminham juntos. Né? Assim, porque para você ter esse tipo de fomento, você precisa de uma situação social em que, usar uma imagem bem rápida, né? O Estado aguente financiar alguém que vai dar pancada nele depois, sabe? Assim, isso não está errado. Assim, isso é você dar condições para as pessoas produzirem aquilo que fizer sentido. E isso inclui também aquelas pessoas que contestam a ordem existente. Então, fica uma situação um pouco contraditória mesmo. Eu acho que essa contradição ela é praticamente insolúvel, que é que o papel do Estado é dar condições para que as pessoas produzam coisas. Às vezes, o que vai ser produzido é questionamento dessa situação. Isso pode ser precisa ter... que essa palavra ficou em moda agora, né? Mas precisa de uma certa resiliência para que isso possa existir. O que acontece nos estados autoritários é que não existe isso, né? Não existe esse espaço. Sim. E talvez um jeito de atenuar, ou pelo menos de ampliar as contradições, mas tirando o poder do Estado de voltar atrás, seria a criação de mecanismos de participação popular, assim, mecanismos institucionalizados pelo qual os atores envolvidos com... Você quer fazer trocadilho com o teatro, mas os atores envolvidos na produção de arte, mas também o público geral, assim, possa influenciar e possa decidir os rumos de uma política cultural, assim. Isso é um jeito de você proteger a arte e a cultura de mudanças de governo, de governos com menos disponibilidade para isso. Sim.
Tem uma outra coisa também que a gente conversava antes de começar a gravação, que é que teve um estudo feito na França nos anos 50 e 60, que era para verificar os fluxos de pessoas que frequentavam os equipamentos culturais franceses. Porque o que tinha acontecido? Os caras tinham investido uma bolada de dinheiro nos equipamentos culturais, falaram, não, vamos lá, as pessoas têm que frequentar o museu, não sei o que lá, e se deram conta de que esse fluxo não chegou nem perto do que eles gostariam que fosse, ou do que eles esperavam que esse investimento ia produzir em retorno, digamos assim. E eles se perguntaram, uai, se a gente botou lá ônibus, se a gente botou ingresso mais barato e tal, por que as pessoas não estão indo? E isso levou a um debate e a uma discussão que fez com que enfim, quem se interessava por esse tema percebesse que o que estava acontecendo era que a política incentivava o acesso a um tipo de cultura, que é o que a gente conhece como cultura erudita, né? Músicas clássicas, quadros de pintores famosos e tal. E bom, só uma parcela da população se interessava por esse tipo de cultura. O resultado do investimento, do programa de incentivo à cultura na França, foi que as pessoas que já frequentavam esses espaços passaram a gastar menos para frequentar esses espaços. E não aconteceu o que eles esperavam, que era que mais pessoas acessassem isso. Isso levou a um questionamento, que é, bom, talvez o problema seja que a gente está tentando impor, entre aspas, um tipo de cultura para a sociedade como um todo, quando existe uma diversidade de gostos e opções culturais que as pessoas fazem, que são, enfim, cada um gosta de uma coisa, falando de um jeito bem genérico, é isso. E isso levou a uma mudança na maneira de pensar, que foi, ao invés da gente democratizar a cultura, então fazer mais pessoas acessarem o que a gente acha que é a cultura, importante, etc., mudou para uma democracia cultural. Isso significa a criação de uma democracia cultural, que é fomentar, digamos, essa diversidade e o máximo possível de contemplar o máximo possível da diversidade de públicos que existe, além da diversidade de objetos artísticos. E a gente conversava antes de gravar que isso parece uma solução interessante, porque afinal de contas tira um tipo de arte do pedestal, né? Tira o monopólio de um tipo de arte. Que daí a problematização que foi feita no texto, né, que você focar em aumentar o acesso universal das pessoas a esse tipo de cultura, ampliava as desigualdades, porque fazia com que só o público que já estava interessado nesse tipo de cultura tivesse acesso público à cultura. Isso. Por um lado isso é legal, porque diversifica os acessos a culturas diferentes, mas a gente ficou aqui com a pulga atrás da orelha de pensar se isso não tem o risco de recair numa postura que a gente chama, com uma palavra bonita, de relativista, que é dizer que toda forma de arte, toda forma de cultura é mais ou menos igual, assim, tudo é relativo, pode gostar de qualquer coisa e por aí vai. Então essa fica como uma provocação, talvez final aqui do nosso programa. Como diferenciar o relativismo da diversidade? Assim, seria isso, porque eu acho que o problema dessa postura relativista é que se você falar que, não importa então a promoção da cultura dita erudita, deixa as pessoas decidir o que elas quiserem, você tá tirando o papel organizado do incentivo à fruição de cultura, jogando toda a população apenas para a influência do marketing. Então, o problema do relativismo é que ele conduz a uma massificação mesmo, né? Que a gente chegou a falar antes disso. Assim. Como que a gente protege a diversidade, inclusive do marketing? Assim, protege a diversidade, faz com que a cultura possa existir para além das formas industrializadas. Não sei. Quer arriscar? Eu acho que essa é a questão, assim, essa é uma questão. Essa diferença de alta cultura e baixa cultura é uma diferença que não faz sentido para mim, assim, né? Uma diferença, eu acho, nem faz sentido você sacralizar um certo tipo de cultura, assim. Né? Em geral, os museus fazem um pouco isso, assim. Eu não vou muito a museus, assim, também. Eu acho os museus um lugar meio... Acho que algumas obras vão ao museu para morrer, assim. Que tristeza. Não, nada contra os museus. Viva os museus. Mas eles são templos de sacralização, de certa forma, da cultura. Isso é um fato. Assim. De você vai lá e peregrina para cultuar um certo tipo de cultura que há um cânone e tal. Eu não sou contra cânones, nem nada assim. Mas não faz sentido você, enfim,
sacralizar certas coisas e rebaixar certas coisas. Até porque, como a gente estava discutindo antes, aquilo que hoje é tido como alta cultura, essa noção, muitas vezes no tempo em que foi feito, do que os artistas estavam produzindo, aquelas obras que hoje a gente tem na mais alta conta, elas lançavam mão de materiais que estavam ali no que você poderia chamar de um repertório baixo. Elas lançavam mão de materiais da baixa cultura, da cultura popular e tal. Você estava falando do Shakespeare, né, como um exemplo desse. Por exemplo, as peças do Shakespeare usam, enfim, de palavras de baixo calão a figuras populares, a folclores conhecidos. É tudo menos... E existe uma erudição, mas é tudo menos uma... As peças do Shakespeare são tudo menos simplesmente eruditas. Sim, e não é só pelas referências, né? O acontecimento de uma peça do Shakespeare é algo popular. Claro, assim, o teatro dele era um teatro que acontecia ali na rua, as pessoas gritando, enfim, era outro teatro, era uma coisa diferente. Isso não só com Shakespeare, né? Com vários artistas. O Dante, que você mencionou no outro dia, né? Tipo, ele foi um dos primeiros a não escrever em latim, né? Pois escrever no italiano. Embora fosse um sujeito de elite, o Dante, né? Era um sujeito de uma família rico e tal, era um político, cara. Uma das grandes revoluções da Divina Comédia é o fato dela que ela foi escrita em toscano, que é o que hoje se transformou no italiano moderno, né? Que era um dos dialetos das chamadas línguas vulgares, porque a língua da erudição até o século XII, XIII é o latim. Então, quer dizer, essas coisas são muito relativas. Essa noção de uma alta cultura, eu não acho que não serve muito para nada, assim. Eu acho que essa noção é uma noção conservadora, no sentido preciso do termo. Assim, que ela busca conservar uma arte tradicional, assim, e daí impede de ter um movimento da coisa. Sim, e que essa noção está muito relacionada com a noção da arte edificante, por exemplo, de uma arte que ela só serve para aumentar a sua erudição e para fazer você ser uma pessoa mais inteligente, qualquer coisa assim. Enfim, é uma noção, não acho muito interessante. Acho mais interessante a noção da arte que lança a mão de todo que está disponível culturalmente. A questão não é que se isso, ou esse material cultural em si é arte. A questão é como é que um artista pode usar o que tem à disposição do mais alto ao mais baixo para fazer uma obra de arte. Acho que esse que é o negócio. E o que não significa que... é isso. O que significa que tudo que é novo é arte, assim. Tudo que é novo é uma arte criada, assim, né? Eu acho que esse lado da produção já traz uma resposta interessante para essa pergunta que a gente colocou no final. Mais uma provocação, né? Nem tanto quer responder isso. Mas eu acho que a possibilidade, assim, para fugir dessa relação um pouco mais passiva com os objetos de arte, um pouco menos reflexiva, é importante que não só os objetos culturais e a arte sejam democratizados, então todo mundo possa ter acesso às diversas formas de arte e tal, mas também a possibilidade de produção e recriação seja democratizada também. Assim não vai importar tanto, que nem vocês estavam falando, não vai importar tanto o julgamento de se uma coisa é arte de verdade ou não, se é arte boa ou não, mas o que vai importar é que vai ter espaço para as pessoas se transformarem a partir daquilo. Seja olhando um quadro, seja pintando um quadro a partir de uma música que escutou, que não importa se a música é ruim ou boa, sabe? Para mim tem esse ponto a mais. Enquanto existir vida, vai existir arte, né? Às vezes vai ser apesar do que é feito oficialmente, mas é legal que a gente consiga, de forma pública... E ela sempre vai estar em crise. A arte está em crise desde sempre. Assim. Nunca não houve um período em que a arte não estivesse em crise. Porque ela tem uma relação muito próxima com a crise. Ela produz crise, ela reflete crise. Então, achar que você vai resolver a crise da arte é uma ilusão. Ela sempre vai ser... Ao contrário, o sintoma das crises presentes, né? E o farol das crises. Acho que é um bom jeito interessante. De finalizar, né? Ficamos com essa reflexão ainda, para guardar no coração nessa tarde de domingo. Não. Bom, João, agora que a gente terminou de falar de cultura, a gente vai falar de cultura. E a tradição do programa é que os participantes fazem a transição para as dicas culturais. Então fique à vontade de falar o que você quiser para fazer essa transição. Dica cultural. Dicas culturais.
Pode ser assim? Perfeito. Vamos lá, João. Qual é a sua dica? Não, a dica, eu não tinha preparado nada, mas conversando com vocês hoje, um pouco antes da gente começar a gravar, eu lembrei de um livro que eu li esses Foi dias. o que você prometeu, mas que era o que eu tinha prometido, exatamente. Uhum. Ele não está diretamente relacionado com esse assunto, especificamente com a arte, com a cultura e tal, mas ele tem a ver um pouco com o panorama do porquê que tudo isso está... Porquê que, como o Jean você falou, porquê que está difícil de se disponibilizar para isso, enfim, o que é essa situação nossa, que eu me referi como uma espécie de compulsão pela positividade, pensando nesse livro aqui, que é o livro Agonia do Eros, de um cara chamado Byung-Chul Han. Não sei se eu pronunciei certo. Deixa eu colocar na postagem, porque ninguém vai conseguir escrever isso. Ele é um filósofo nascido na Coreia do Sul, se eu não me engano, mas radicado na Alemanha, escreve em alemão, e está traduzido no Brasil. Ele tem sido publicado no Brasil. Esse livro caiu na minha mão, por acaso. Ele é um livro muito curtinho. De quando que é? O livro foi publicado originalmente, acho que em 2012. Beleza. Essa edição aqui é da editora Vozes. Saiu em 2017 em português, se eu não me engano. Beleza. E ele é um livro curtinho. Você lê assim... Ele é denso, ele é um livro de filosofia, mas ele é curtinho, ele não tem 100 páginas. Assim... A letra é grande, dá pra ler na praia, assim, rapidinho. Neste belo verão que a gente tá tendo aqui agora. Mas você vê, né, um coreano na Alemanha... Pois é. Você vê que é globalização. Um coreano na Alemanha sendo lido no Guarujá. Olha que globalização. Mas enfim, o livro, para puxar com o que a gente falava antes, a Agonia do Eros é justamente a ideia de por que a experiência amorosa hoje é uma experiência tão difícil. Tem a ver com essa repulsa a tudo que for da ordem da negatividade. Legal. E a defesa do livro, a tese do livro, é que o amor é uma das experiências disruptivas de negatividade, assim como a arte. Da hora. Eu estava pensando nas dicas culturais ontem e eu lembrei de que eu fiz teatro quando era adolescente. Olha só. Temos aqui um artistinha. Então. Olha só. E daí eu lembrei da primeira peça que eu atuei, escrita também por um dramaturgo chamado o João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Olha só, já ouvi falar. É uma peça meio desconhecida, né? Não, mas é uma peça... É muito da hora. Eu não sei se está passando em algum lugar, assim, mas se alguém tiver oportunidade de entrar em contato com o texto, já vale a pena, mas se der para ver a peça, assim... É um texto maravilhoso sobre todas as dificuldades, toda a opressão vivida no sertão nordestino e essa luta entre a vida e a morte envolvendo os sertanejos, assim. É uma peça emocionante, assim. Tem um texto muito bom, tem as músicas são legais. As assim, músicas numa das montagens mais famosas foram compostas pelo Chico Buarque. Ele musicou, porque o original é em versos, né? Então, a peça que eu ensinei foi com a trilha sonora do Chico Buarque. Do Chico Buarque, não a trilha sonora, a gente cantou, né? Mas foi a música composta por ele. Assim. Sim, ele compôs, ele fez. Tem uma história que o João Cabral não gostou muito, mas depois gostou, enfim. Tem todo um folclore em volta disso. Então, eu não vou procurar o que seria o arquivo dessa minha peça, até porque a peça é um acontecimento, mas alguém entre em contato, pelo menos com o texto do João Cabral de Melo Neto, que é algo emocionante. Legal. Para finalizar, a minha dica é um filme que o João me apresentou há uns meses atrás, que é o filme Beltrate, A Arte da Farsa, que eu pude assistir na semana retrasada. Esse filme é legal, hein? Esse filme é muito legal. É um filme sobre um dos caras, eu não sei se ele... Eu acho que ele não chega a ser o maior, mas um dos caras que foi um dos maiores falsários do mercado de arte internacional. Ele era pintor, conseguia reproduzir os estilos de muitos artistas, e acho que o que é muito interessante no filme é que ele não copiava quadros que existiam, mas sim buscava brechas ou pontos cegos nas histórias dos artistas e inventava quadros que os artistas poderiam ter feito naquela época, em que ninguém sabia o que foi produzido, e vendia esses quadros como se fossem originais. Muitos dos quadros deles foram parar em galerias famosas e tudo mais. Esse cara, ele tá preso hoje em dia. Ele tá preso em prisão domiciliar. Ele tá preso num regime já um pouco semi-aberto, foi pego. No entanto, eles ainda não sabem todos os quadros que são falsos dele, que estão nas galerias. Então eles ainda estão perseguindo isso, e esse cara se recusa a dizer quais são os quadros dele. O que eu acho, me desculpem os curadores e outras pessoas, mas eu acho genial isso. Eu sei que isso dá uma dor de cabeça, mas eu acho isso genial.
Mas enfim, brincadeiras à parte, é um documentário de 2014. Procurem porque vale muito a pena e mostra exatamente algumas características da cultura como um mercado, né? Com a forma como ela está organizada. Assim, e a história desse cara, de uma certa forma, mostra as brechas que existem nesse mercado de arte. Então fica aí uma recomendação. Então, certo? acho que temos o programa, né? O recadinho de sempre é: se você gostou do programa, divulgue-nos. Se você não gostou, também divulgue-nos. Entre em contato com a gente teve um feedback recentemente, fiquei muito feliz com isso. Um abraço para Sarah Lynn, que é o nome do perfil do Twitter. Quem assiste BoJack Horseman vai entender que ela tá viva ainda. Isso, ela vive em nossos corações. E, bem, entre em contato com a gente, dê opiniões, que a gente gosta de fazer isso e a gente gosta de saber que tem alguém que ouve. É isso aí. Muito obrigado de verdade, João, aí, pela disposição de vir aqui gravar e também por todo o interesse no tema, né? Que eu senti que, enfim, é uma discussão que é presente e pela qual você se interessa. Eu achei que você somou muito aqui no episódio. Não, obrigado. Eu que agradeço demais o convite. Você tem algum projeto ou alguma coisa que você quer divulgar? Quer aproveitar o espaço aqui? Para os nossos 40 ouvintes. No momento não. No momento a gente não está com nenhuma peça em cartaz. A gente saiu de cartaz com a nossa última peça, que era o Roda Morta. Ficou em cartaz de outubro a fevereiro. E agora não estamos com nada em cartaz, então não tenho nada para divulgar nesse momento. Bem, quando você tiver algo em cartaz, a gente divulga também. Maravilha, eu mando para vocês. Beleza. É isso aí. Então, daqui a 15 dias a gente volta para falar sobre um tema de psicologia e atuação profissional, que a gente já está estudando devidamente. Muito obrigado pela atenção e pela paciência até aqui. E é isso aí. Aquele abraço. Um abraço. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas desde que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda fundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a margem da roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, que um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda, 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 nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda, 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 do meu coração. Roda,
roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, meu coração.